Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 2 de março. E essa semana eu estava estudando alguns canais do Vem Segue e eu encontrei um canal muito bom que faz o estudo do Vem Segue, é do Davi, tá bom? Esse canal ele posta o conteúdo uma vez por semana, a mensagem ali é bem curta, de 5, 6 minutos. E eu achei fantástica a mensagem dessa semana. Da semana passada também eu gostei bastante. Eu até me inscrevi no canal, dei um like ali. Então eu convido você a ir lá no canal dele. Eu vou deixar o link no final da descrição do meu vídeo aqui. Vai lá, dá uma conferida no conteúdo. Se você gostar, dá um like e se inscreve. Vale muito a pena acompanhar o conteúdo desse canal, tá bom? Eu gostei bastante, estou gostando. Então estou indicando para vocês porque eu gostei. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Doutrina e Convênio, a seção 20. Essa seção 20 de Doutrina e Convênio são várias revelações compostas dentro dessa seção aqui. São vários períodos de tempo ali, tá bom? E eu vou compartilhar aqui o versículo 5 e o versículo 6. O versículo 5 diz o seguinte: depois de haver sido verdadeiramente manifestado a este primeiro élder, que ele recebera a remissão de seus pecados, ele outra vez se emaranhou na vaidade do mundo. Bom, aqui está falando do primeiro elder na igreja. Ontem eu estava compartilhando que o primeiro elder na igreja foi Joseph Smith. Ele foi ordenado como primeiro elder e Oliver Cowdery como segundo. Então essa escritura aqui está falando a respeito de Joseph Smith. Bom, que esse primeiro elder, ou seja, Joseph Smith, ele depois dele ter recebido a visita ali de Deus o Pai Jesus Cristo, ele recebeu a remissão de seus pecados, né? A partir daquele momento ele ficou limpo de seus pecados. Jesus Cristo perdoou a ele todos os pecados. Mas a própria revelação aqui diz que depois disso ele se emaranhou, né, na vaidade do mundo. Ele caiu em erros outra vez, pecados outra vez. E o que acontece, né? No versículo 6, olha o que diz aqui. O versículo 6 fala da visita do anjo Moroni a Joseph Smith. Então, havia se passado 3 anos, tá bom? Então, do versículo 5 para o versículo 6 havia se passado um relato de 3 anos, né? Na juventude de Joseph Smith, ele depois de ter se envolvido em alguns erros, né? Vamos falar mais sobre isso aqui. O versículo 6 diz assim, ó: mas depois de arrepender-se e humilhar-se sinceramente pela fé, Deus o abençoou por meio de um santo anjo, cujo semblante era como relâmpago, e cujas vestes era mais pura e branca do que qualquer outra brancura. Então, aqui está falando de quando ele estava no quarto dele, né, 3 anos depois da visita de Deus o Pai Jesus Cristo a ele estava orando, pedindo perdão ali pelos seus pecados. E aí o anjo Moroni, após ele haver se arrependido, haver se humilhado perante Deus ali, pedindo perdão novamente pelos seus pecados, o anjo Moroni aparece a ele e instrui ele várias coisas ali. Então é interessante ver essa parte da escritura. Bom, então aqui na escritura fala que ele se emaranhou na vaidade do mundo. O que aconteceu nesse período? Lembrando que Joseph Smith ele tinha de 14, e de 14 aos 17 anos ali, né? Não foi um grande período ali, mas nesse período ele se sentiu muito sozinho, porque ao compartilhar sobre a visita de Deus o Pai Jesus Cristo, as pessoas viraram as costas para ele. E ele se sentiu sozinho, não somente foi deixado sozinho, mas ridicularizado, as pessoas zombavam dele, brigavam com ele por conta daquilo, censuravam ele. Então ele se sentiu muito reprimido nessa época. E um jovem de 14, 15, 16, 17 anos aí, ele precisa de amigos, de sair, conversar, ele tinha uma vida, né, para viver. E o que acontece? Essas pessoas viraram as costas para ele e ele acabou se envolvendo com outros tipos de amizades, tá bom? Que às vezes não eram tão boas assim. Mas em vez de ficar falando, eu vou falar no próprio relato de Joseph Smith o que aconteceu durante esse período, tá bom? Tá lá em Joseph Smith História, a partir do versículo 28, diz assim: tendo sido proibido de unir-me a qualquer das seitas religiosas da época, e sendo ainda muito jovem,
e perseguido por aqueles que deveriam ter sido meus amigos e me tratado com bondade. E se supunham eles que eu estava iludido, deveriam ter procurado, de maneira apropriada e afetuosa, reconquistar-me. Fui abandonado a toda sorte de tentações, misturando-me a todo tipo de gente, caindo frequentemente em muitos erros tolos, exibindo a fraqueza da juventude e as debilidades da natureza humana. O que sinto dizer levou-me a tentações diversas, ofensivas à vista de Deus. Ao fazer essa confissão, ninguém deve crer-me culpado de qualquer pecado grande ou maligno. Jamais existiu em minha natureza disposição para tal. Mas fui culpado de leviandades e às vezes andava com companhias joviais, etc. O que não condizia com a conduta de quem devia ser mantida por uma pessoa que fora chamada por Deus, como eu. Isso, porém, não parecera muito estranho para quem se recorda de minha juventude e conhecera o meu temperamento naturalmente alegre, né? Então ele faz essa confissão aqui, mas ele fala, eu não cometi nada grave, né? Mas para uma pessoa que tinha visto Deus o Pai, Jesus Cristo, havia sido perdoado os seus pecados, né, ele cometeu muitos erros tolos, né? E aí ele compartilha sobre isso. Eu imagino aqui quando na revelação fala assim, né? Emaranhou-se nas vaidades do mundo. E nas próprias palavras de Joseph Smith, ele diz assim, exibindo as fraquezas da juventude. Em nossos dias, o que eu diria que é isso, né? Exibir as fraquezas da juventude. Eu imagino um jovem, né, que está fazendo academia ali para ganhar saúde, mais energia, disposição física, mas depois aquilo sobe para a cabeça dele, ele começa a tomar algumas bombas, né, alguns remédios para ficar mais incorporado. Então ele começa ao invés de se preocupar com a saúde, ele começa a se preocupar em esculpir o corpo para mostrar para as outras pessoas que ele é forte. E aí começa a exibir fotos musculosas e coisas assim. Quando eu leio essa escritura aqui, né, dizendo, exibindo as fraquezas da juventude, eu imagino esse tipo de comportamento, tá bom? Bom, continuando aqui, eu vou ler agora na seção 20, o versículo 11 e o versículo 12. Aqui é após Joseph Smith ele ter traduzido ali, já ter publicado o livro de Mormon, e fala que isso prova a veracidade das escrituras. E outra coisa que nós podemos aprender aqui, diz assim, ó, provando ao mundo que as santas escrituras são verdadeiras e que Deus inspira os homens e chama-os para a sua santa obra, nesta época, nesta geração, assim como em gerações passadas, mostrando assim que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É muito bom ver que Deus ele chama pessoas imperfeitas, né? Porque todos nós temos defeito e Ele trabalha por meio dessas pessoas perfeitas. Então nós não devemos ficar criticando os nossos líderes. Claro que nós for procurar defeito a gente vai ver, né? E os líderes frequentemente cometem alguns erros. Tá bom? Eu sou líder na igreja também, eu sou presidente do coro, cometo meus erros, mas a gente não pode olhar somente para o erro da liderança, do erro daqueles a quem Deus chamou. A gente tem que ver o trabalho que Deus está executando por meio daquela pessoa, por meio daquele servo que ele chamou. Não devemos ficar dando conselho ao Senhor, né? Ou achar que Deus errou em chamar aquela pessoa. Então, não demos conselho ao Senhor e não ficamos olhando o defeito das pessoas. Procuraremos ver mais a qualidade, ou seja, o trabalho que Deus tem executado pelas pessoas. E aqui ele deixa bem claro isso, né? Ele ainda chama homens para trabalhar na sua obra, pessoas, como ele chamou Joseph Smith, né? E Joseph Smith tinha cometido alguns erros, e assim é na obra de Deus, tá bom? Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui, né, que muitas vezes a gente fica vendo os defeitos das pessoas ou pecados,
né, querendo se justificar, dizendo, mas o pecado daquela pessoa é bem maior do que o meu, né? Tem uma escritura que eu gosto bastante, que é ensinada sistematicamente na igreja a qual eu frequentava antes, tá bom? Antes de pertencer à igreja nossa aqui. E assim como na nossa igreja nós sabemos, né, decorado aí a Tiago, capítulo 1, versículo 5, na outra igreja é Tiago, capítulo 2, versículo 10. Lá diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e deslizar-se em um só ponto é culpado de todos. Né? Aqui Tiago ele está falando sobre os 10 mandamentos de Deus. E qualquer que guarda toda a lei, todos os 10 mandamentos e se desliza em um só ponto, né, é culpado de todos, é o que ele ensina aqui. Né? E por muito tempo eu não entendi essa escritura, era ensinada ali, né? De uma maneira, eu até acredito, manipulativa, né? Se eu posso assim dizer. Pelo menos eu me senti dessa maneira depois que eu compreendi melhor essa escritura. Porque na escritura aqui diz que dos 10 mandamentos, se você se desliza em um só ponto, é como se você tivesse sido culpado de todos. E se você pegar os 10 mandamentos, aí fica parecendo então que não existe pecadinho e pecadão. Mas nos 10 mandamentos nós temos aí o mandamento de não chamar o nome do Senhor Deus em vão, temos o mandamento de guardar o dia do Senhor, né? E tem também, entre os 10 mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, né? E você olhando esses mandamentos, você começa a enxergar que existe sim, né, uma diferença de pecado. Tá bom? Que existe pecados maiores do que outro aqui. Então, o que Tiago realmente está dizendo, né, aqui para nós? Ele está ensinando o quê? Que aquela pessoa, né, que quebrou um pecado menor também não pode entrar no reino de Deus. É como se fosse culpado de quebrar todos os mandamentos, porque no reino de Deus não pode entrar nada impuro. Então, às vezes a gente fica julgando as pessoas, né? Mas o pecado dela é maior, eu não faço isso, né? Mas você está falando falso testemunho, às vezes você está fazendo outros tipos de pecado. E assim como aquela pessoa que cometeu um pecado maior, ela precisa se arrepender, senão ela não entra no reino de Deus. Nós, mesmo cometendo pecados pequenos, se nós não nos arrependermos, também nós não vamos entrar, porque nada impuro pode habitar na presença de Deus. Então é isso que eu aprendi nessa escritura aqui, tá bom? Então eu quero deixar essa mensagem com vocês, convidando sempre a nós nos arrependermos, né? E não ficar olhando o defeito das outras pessoas, olhar mais para nós, o que nós precisamos melhorar e se aconselhar com Deus. E para nós olharmos para a liderança com os olhos de que Deus ele chamou aquela pessoa e apoiar o chamado que Deus ele está fazendo e o trabalho que Deus está fazendo por meio daquele servo. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.